nome é difícil, hein? Coordenadora de Gestão do Conhecimento do Escritório Regional do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, resumindo, ONU Habitat. Ela trabalha com redes e iniciativas na identificação práticas inspiradoras para apoiar a construção de projetos e políticas urbanas. Com vocês, Carolina Guimarães. Bom, boa tarde a todos e todas, é um prazer... tá bom, obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas, é um prazer estar aqui, especialmente nesse evento inaugural. Realmente o nome é meio complicado, é o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, ONU Habitat. Eu trabalho no escritório regional para a América Latina e para o Caribe, que é no Rio de Janeiro, e a nossa sede está em Nairobi, no Quênia. Eu tenho uma longa trajetória com cooperação internacional, já trabalhei muito também com desenvolvimento urbano e desenvolvimento sustentável, e acredito muito realmente no trabalho de rede para um objetivo comum. Então, é muito legal estar aqui, tanto falando de uma estratégia ampla, mas também de exemplos concretos que acredito que tem um potencial realmente de materializar essa agenda. Bom, eu vou falar um pouco de maneira estratégica e depois dar alguns exemplos, especialmente desse programa que a Cacá falou sobre práticas inspiradoras, que foi o ano passado que a gente lançou, e a gente tem algumas iniciativas dessa ideia de gestão de conhecimento para realmente identificar e promover boas práticas para que elas possam ser exemplos para serem reaplicadas na região, no Brasil, na região. E o que é interessante também é que eu vou falar desde uma perspectiva regional, que eu acho que é interessante, especialmente se esse projeto, o One 2030, gostaria de se expandir e se tornar uma plataforma multiplicadora. Outra coisa que eu acho que vale mencionar é que quando a gente fala em 2030, muitas vezes a gente pensa, nossa, está tão longe, mas realmente são só 13 anos, seriam 4 mandatos políticos, e realmente se a gente quer reformas e duradouras, a gente tem que começar agora, porque a gente sabe como as coisas demoram, especialmente para mudar de paradigmas e mudar de estruturas, e especialmente a gente está falando de problemas muito complexos, né? Bom, só para começar... Ai, desculpa, é aqui. Não. Calma. Eu tenho que... Desculpa, eu tenho que apontar para... Tem que voltar. Esse daqui vai para frente. Não, mas eu quero voltar. Esse daqui volta, esse vermelhinho. Tá, ótimo. Bom, basicamente, eu queria só posicionar a gente numa linha do tempo e mencionar alguns eventos que foram realmente chaves nessa construção dessa agenda dos ODS. Então, eu acho que vale a pena a gente falar realmente do ECO 92, do Rio+10 e o Rio+20. E todos esses eventos macros, eles moldaram essa agenda e esses compromissos. E, especialmente, a agenda dos anos 90 realmente criou essa declaração do milênio, que culminou nos ODMs, né, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e depois nos ODS, passados 15 anos nos ODS. Eu acho que vale a pena mencionar também que o ODM e o ODS, a grande diferença foi que os ODS foi um processo muito participativo, diferente dos ODMs. E também a ideia que foram 7 objetivos versus 17. Então, acho que isso é bem importante. E a ideia que, nos ODMs, a agenda ela é muito pensada de uma maneira muito setorial. A gente vai ver mais para frente. E a ideia dos ODS realmente era pensar de uma maneira mais abrangente e levando em consideração realmente, alinhando cada vez mais desenvolvimento com uma agenda sustentável. Então, essa é uma grande diferença. Deixa eu passar para...
Durante esse processo também, vale a pena mencionar que o mundo virou urbano. A gente chegou a um ponto que a gente chegou em 2011, que mais de 50% da população era urbana. As cidades representavam um ator muito importante, e as cidades e vários atores foram muito importantes para a criação desse ODS 11. Foi uma negociação de um longo ano, desde o Rio +20, que no Rio +20 foi criado um documento que era o futuro que queremos, e desde esse documento foram identificados vários atores que realmente negociaram para os diferentes objetivos. E você vê que em 2011, a população mais urbana, e aí você vê realmente os números que são números que chamam a atenção. De 2,5 bilhões a 4 bilhões, você vê o número de cidades com maior de 1 milhão, e de 269 para 428. Então, a importância realmente de criar um ODS urbano. E aí você vê que é uma agenda que eu não sei se tantos ouvem falar, mas é a Agenda Habitat, que houve a Habitat 1, a Habitat 2 e a Habitat 3. O ano passado se criou a nova Agenda Urbana, que é uma agenda também de todos os programas das Nações Unidas, que basicamente é um alinhamento para o desenvolvimento urbano sustentável para os próximos 20 anos. Tanto a nova Agenda Urbana quanto o ODS 11, eles caminham paralelamente, e eles estão muito alinhados. Basicamente, essas foram as transformações que aconteceram nesses 20 anos, né? E a ideia, realmente, como eu falei, que era da Habitat 2, que foi uma agenda que chamava Agenda Habitat, em Istambul, que ela foi acordada, e depois para uma nova agenda urbana. Essa nova agenda urbana, ela tentou realmente englobar todas essas políticas integradas que antes eram muito vistas de uma maneira muito setorial. E a ideia de pensar em como incluir alguns temas que eram temas transversais, como jovens, gênero, mudança climática e direitos humanos, em vários aspectos da agenda. Então, essa ideia de realmente criar cidades como vetores, cidades que pudessem proporcionar esse desenvolvimento. E aqui é só para realmente mostrar e ilustrar tanto a nova agenda urbana como essa agenda do desenvolvimento do milênio sustentável. Ambas agendas são agendas de todos os organismos da ONU. Então, você tem o secretário-geral, né, a ONU, mas você tem diferentes programas e diferentes agências trabalhando com um foco específico. O foco específico da ONU Habitat é assentamentos humanos. E a ONU Habitat realmente fez parte do secretariado da construção dessa nova agenda urbana. A nova agenda urbana, ela se identifica o que ela tem de diferente é realmente pensar a cidade como um todo. Pensar a cidade antes muito mais, não só a habitação, mas a habitação e tudo o que está ao redor, promovendo realmente e fomentando um desenvolvimento econômico sustentável. E a ONU Habitat, anteriormente, a agenda de cidades, ela se encontrava muito no objetivo 7, que era basicamente o objetivo de meio ambiente, mas dentro dessa agenda você tinha um objetivo de diminuir o número de pessoas vivendo em assentamentos humanos e também pessoas com acesso à água. O que aconteceu é que muita gente, algumas vezes, algumas críticas construtivas da ODM é que todos os objetivos eles eram muito absolutos. E quando o mundo virou muito urbano, por mais que as pessoas que estavam em assentamentos precários tivessem suas vidas melhoradas, tinham acontecido muito mais assentamentos precários. Então, muito mais pessoas estavam nesses assentamentos. E a agenda na América Latina ela foi uma agenda muito desigual. Enquanto muitos países conseguiram alcançar, por exemplo, a diminuição da mortalidade de crianças com menos de 5 anos, obrigada, teve países que não conseguiram alcançar. Então, realmente, o desenvolvimento ele foi bem desigual.
A gente, da UNO-Habitat, a gente realmente acredita que são realmente nas cidades que os objetivos vão ser tanto ganhos como perdidos. Essa é uma frase do ex-secretário-geral da UNO-Habitat, o Ban Ki-moon, que realmente as cidades, elas terão o poder de materializar esses objetivos, porque tanto pela densidade delas, tanto pelo número de pessoas que existem nesses espaços. Então, realmente, elas podem ser laboratórios para que esses objetivos, que muitas vezes são identificados como inspiradores, possam ser realmente tangíveis, especialmente contando o contexto urbano que vivemos. Bom, falando um pouquinho dessa reunião, que foi a Habitat 3, que é a terceira que acontece, 76, 96 e 2016, e basicamente essa agenda reuniu 30 mil pessoas, vários Estados-membros, dos 193 Estados-membros da ONU, e basicamente a ideia realmente era criar um roteiro, uma linha, umas diretrizes para que esse desenvolvimento urbano ele pudesse ser guiado e pudesse realmente que pessoas, especialmente morando em condições mais vulneráveis, elas realmente conseguissem tirar proveito dessa urbanização, porque a urbanização ela tem, ao mesmo tempo, ela pode ser dar muitos benefícios, mas ela também tem vários desafios, e se esses desafios não são abordados, as pessoas mais vulneráveis realmente têm muitas dificuldades de ter uma vida digna nas cidades. Então, basicamente, essa é um documento não vinculante, nem os ODS, nem a nova agenda urbana é um documento vinculante, então, basicamente, os Estados-membros e todos os atores, eles pactuam de trabalhar conjuntamente para conseguir e alcançar esses objetivos. Eles, basicamente, é uma extensão alinhada da Agenda 2030 e é uma visão compartilhada. Essa agenda, ela tem 20 páginas, vocês podem ler, está disponível para todos. Ela fala desde onde estamos, aonde vamos e como que podemos trabalhar conjuntamente. Uma das maneiras realmente de trabalho conjunto é a ideia de alianças, de financiamento, que é basicamente isso. Como que a gente consegue implementar essas agendas? E eu acho que esse movimento vai nessa linha, nesse objetivo de como que podemos realmente materializar esses objetivos e o que a gente muitas vezes fala, localizar esses objetivos no território. Eu acho que muitas lideranças e organizações já estão fazendo isso e felicito a todos que já estão pondo em prática realmente esses objetivos, porque a gente precisa, como foi falado, de muitas cabeças pensantes para realmente chegar, especialmente em alguns objetivos que a gente espera chegar a nível zero, a reduzir a nível zero. Então, basicamente, alianças, liderança, fomento a capacidades, espaços e iniciativas de troca, esse, por exemplo, participação de vários atores e financiamento. E eu vou falar especialmente no que diz respeito à capacitação e espaços de troca rapidamente. O ano passado, a gente lançou uma convocatória pública de práticas inspiradoras. A gente que saiu um pouco dessa ideia de boa e melhor prática e pensar realmente em práticas inspiradoras. Muitos países da América Latina perguntavam, é uma nova agenda ou não é uma nova agenda? Independente se é uma nova agenda ou não, muito foi aprendido nesses últimos 20 anos. E a ideia era realmente pôr nessa agenda e compilar todos esses aprendizados para que alguns países realmente que não estavam tão alinhados, que pudessem usar isso como diretriz para guiar o desenvolvimento deles. Então, alguns slides estão em espanhol, vocês devem ter visto isso, por eu trabalhar no escritório regional. Basicamente, a gente recebeu 146 práticas de vários países. A gente teve sócios muito importantes, que eu acho que vale a pena mencionar aqui, que eu não mencionei, mas vários sócios municipalistas,
inclusive a Mercocidades e Flacma, que são sócios importantes, especialmente na implementação dessa nova agenda, e realmente estão territorializando e localizando esses objetivos. Ai, desculpa. Sim, e aí nós tivemos 4 ganhadores e 4 menções honrosas. Basicamente, muito rapidamente, essas foram as 4 práticas ganhadoras. Basicamente, teve uma cerimônia em Medellín e a gente está trabalhando uma publicação. O que foi muito interessante ver é que tanto uma cidade como Cuiabá, que é na região metropolitana da Costa Rica, de 75 mil habitantes, como uma cidade como São Paulo, de 11 milhões de habitantes, eles têm vários dos mesmos desafios. Desafios de mobilidade, desafios de espaços verdes, desafios de planejar uma cidade de maneira integradora e pensar também nas partes, em assentamentos precários, pensar em como essa conexão urbano-rural, conexão desenvolvimento urbano, meio ambiente. Então, rapidamente, nesses meus últimos minutos, eu gostaria de falar que o que foi muito interessante e muito importante na escolha dessas práticas foi realmente a participação das pessoas, das comunidades, no desenvolvimento desses projetos. Você viu isso desde o plano diretor de São Paulo, como também, por exemplo, no melhoramento de bairros em Cuenca, no Equador, onde essa era identificação de demandas em assentamentos precários ao redor da cidade, em uma construção coletiva dessas pessoas para melhorias de infraestrutura social. Em Porto Rico, realmente foi um projeto amplo de titularização da terra, foi de melhorias ao redor de um mangue, de um assentamento precário. Então, em Cuiabá, que foi muito interessante, é um projeto lúdico, mas também que, quando a gente pensa em Costa Rica, a gente sempre pensa em verde, espaços públicos, mas não é isso, na verdade, em todas as cidades. Então, esse projeto aborda isso. E foi muito interessante ver, como eu mencionei, esses denominadores comuns em todas essas práticas, independente da onde elas eram e o que elas estavam trabalhando. Então, essa troca de experiências foi muito rica, tanto lá, como com essa publicação que que vai sair, a gente quer que outras pessoas possam começar esse diálogo e também possam reaplicar, sempre de acordo ao contexto local, essas ideias. E, bom, só para finalizar, é um cartoon, e eu acho que estamos aqui todos buscando respostas complexas, então eu convido todos vocês a pegar o caminho da direita, porque, realmente, a gente sabe que essas soluções band-aids ou as soluções de curto prazo não são soluções, a gente já viu, que não estão dando certo. E as soluções complexas são as mais complicadas, que precisam de mais pessoas trabalhando, mas são as mais certas e são as que mais vão realmente levar a gente a um desenvolvimento econômico sustentável no Brasil. Obrigada.